Boa tarde a todos. Eu sou José Poloni, gestor educacional da Controlab. Quero agradecer a presença de todos aqui, mais um encontro online. Hoje, nosso tema é mielograma, como realizar e interpretar esse exame. Antes da gente iniciar, eu vou dar algumas informações. Nós vamos ter, em média, 45 a apresentação, então estamos pontualmente às 15 horas iniciando, e mais 20 minutos para as perguntas no final. Eu vou pedir para que sejam colocadas as perguntas no menu Atividades, tá? No item Perguntas e Respostas. Além disso, por favor, eu peço que os microfones e câmeras sejam mantidos desligados durante a aula, para justamente a gente poder ter fluidez na apresentação sem interrupções. No final da aula, nós vamos disponibilizar no chat um link para vocês preencherem com os seus dados para emissão do certificado e também para responder a pesquisa de satisfação, tá? Fiquem atentos porque os dados não devem ser inseridos no chat, mas preenchidos no link que vai ser disponibilizado. É importante isso, tá bom? Para nós é fundamental contar com a participação de todos na pesquisa de satisfação, porque é justamente a maneira que a gente consegue verificar as atividades que são realizadas e sempre pensar em melhorias, né, ou temas, enfim. Então, agora, nós vamos dar início à aula e eu vou passar a palavra para o nosso convidado, Dr. Raimundo Antônio Gomes Oliveira. Ele é chefe do Serviço de Imunofenotipagem e Mielograma do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, CPEC-HUFMA. É autor de diversos livros na área de hematologia e é assessor científico da especialidade na Controlab. Então, Dr. Raimundo, fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Oi, vamos lá. Vou abrir a tela, ver se vai ter um compartilhamento aqui com todo mundo. Queria só um retorno em áudio, se vocês visualizam a apresentação aqui. Está aparecendo, Raimundo. Tudo bem. Então, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Controlab. É um tema bem complexo, porque a gente vai falar de um exame que ele, junto com o hemograma, é o carro-chefe para diagnóstico na imensa maioria das doenças hematológicas. Então, eu vou dividir a parte analítica do laudo, depois a interpretação, e o que a Organização Mundial da Saúde fala do mielograma no contexto do diagnóstico das doenças hematológicas. Raimundo, bom, primeiro... Raimundo, só interrompendo, a projeção, a tela saiu da projeção. Tá bom, peraí. Que às vezes alguns alunos entram e travam aqui para mim. Trava o compartilhamento. Tem que esperar parar de ter pedido de... Espera aí. Você consegue ver? Está aparecendo na tela. Tá, então vamos lá. Então, em primeiro lugar, a indicação do mielograma. Ele é um exame indicado para diagnóstico, mas também para monitorização de tratamento
e para estadiamento de algumas doenças, incluindo doenças não hematológicas. Então, de um modo geral, anemias de ordem desconhecida, principalmente as macrocíticas, pancitopenias não esclarecidas, plaquetopenias, neutropenias, reação leucoeritroblástica no sangue, com suspeita de infiltração de medula, suspeita de leucemia aguda, avaliação de remissão de casos de leucemia aguda em tratamento, como uma monitorização aqui, avaliação de casos de recidiva, também é uma espécie de monitorização, avaliação de mielodisplasias, doenças linfoproliferativas, por exemplo, você tem um linfoma não Hodgkin, para você estadiar, para saber se ele está ou não em fase leucêmica, é pedido o mielograma. Estadiamento de tumores com potencial infiltração de medula, ou seja, metástase, suspeita de mieloma e outras discrasias de plasmócitos, doenças de depósito são mais raras, as doenças infectoparasitárias, hemoparasitas que vão para a medula, e a confirmação de medula normal em caso de transplante alogênico. Então, nós vamos falar dos aspectos analíticos, o passo a passo do laudo e a interpretação. Bom, os aspectos analíticos e pré-analíticos. Ao final, a gente vai colocar casos de discrepância entre a morfologia e a imunofenotipagem para você valorizar os aspectos pré-analíticos do exame, que ele é fundamental, porque às vezes você tem discrepância entre o tecido que é fenotipado no tubo e a lâmina que é encaminhada por mielograma. Então, primeiro ponto, não existe mielograma sem hemograma e sem dado clínico. Avaliação de hemodiluição é um dado pré-analítico que pode invalidar a leitura da lâmina. Para você, por exemplo, você tem um sangue leucopênico, pancitopênico, e a medula é igualmente vazia. Você não tem, por exemplo, você tem células que são células intrínsecas da medula. Você tem células que no sangue são, em geral, as mais maduras. Então, você comparando o sangue e o tecido medular, você tem uma boa avaliação de que se a medula realmente traduz o tecido do aspirado, ou se há a hemodiluição. Então, é um dado pré-analítico importantíssimo você avaliar como que se faz isso. Às vezes, no serviço, você recebe a lâmina, você tem o sangue, e manda um tubo para a fenotipagem. Às vezes você fenotipa o tubo, e o tubo está igual ao sangue, não está igual à lâmina. Então, avaliar o grau de hemodiluição da lâmina que o médico fez o esfregaço e do tubo encaminhado para a fenotipagem, ele é crucial, porque às vezes o que está no tubo é aspirado das últimas gotas e as primeiras gotículas que estão no esfregaço, aquela é representativa. E algumas vezes, a própria lâmina encaminhada para o laboratório já veio hemodiluída. Uma outra coisa, a série megacariocítica, por exemplo, você tem uma contagem de plaquetas normal no sangue. E a série megacariocítica, você só consegue avaliar bem na biópsia. Então, tem muita lâmina de medula e não vem com os grumos, e aí você não pode validar a contagem da série megacariocítica. Por quê? Porque os megacariócitos só ficam aqui na região dos grumos, onde tem aquelas espículas ósseas. E se você tem plaqueta no sangue e não vê mega na medula, obviamente é porque aquele tecido não é representativo para avaliar a série megacariocítica. Aí, no caso, se você quiser realmente avaliar essa série, você teria que avaliar pela biópsia. Outra coisa importante, sem sangue, sem confrontar o sangue e a medula, você não conceitua as doenças hematológicas. Por exemplo, mieloproliferação, em geral, sangue cheio, medula cheia. Mielodisplasia, sangue vazio, medula cheia displásica. Avaliação de ineficácia medular também. Você tem que comparar com o sangue. E, principalmente, que a gente vai falar no final, das discrepâncias da lâmina com o material que é enviado do tubo para fazer a imunofenotipagem.
Então, como realizar o mielograma? Primeiro conceito, corresponde à análise diferencial descritiva do aspirado, distendido em esfregaço corado, que oferece boa caracterização morfológica e contagem diferencial das várias linhagens das células precursoras das células sanguíneas. Se você tem uma necessidade de avaliar melhor a celularidade da medula, é mais indicativo a biópsia. A série megacariocítica, como eu falei, grau de fibrose medular e aplasia, infiltrações medulares por metástases e infecções, e em casos de medulose hipocelular, aí é mandatório que se faça a biópsia. Nós vamos tratar do aspirado e do mielograma. Então, o componente do mielograma, nós podemos falar da celularidade total nos grumos, quando permitido. O mielograma percentual, você vai contar ou 250 ou 500 células, não se conta mielograma só com 100 células, o mínimo aceitável são 250. Se você conta 250, você multiplica por 0,4, você tem um percentual correspondente. Se você conta 500 células nucleadas, você multiplica por 0,2 e tem um valor percentual correspondente. Aí você vai elencar por grupos, vai fazer a relação grânulo-eritróide, GE, e você vai descrever os caracteres morfológicos e maturativos de cada linhagem, que é o mielograma descritivo. E, ao final, você dá a conclusão, que pode ser uma descrição sucinta do que é mais importante, ou, se você tiver condição e critério, você dizer qual a doença que está cometendo o paciente. Então, aqui é um rascunho, a gente tem o mielograma diferencial, e você conta as células e dá as percentagens, você separa células indiferenciadas, macrófagos, células anômalas, que a gente já vai falar quem são essas células, a série granulocítica, que hoje ela é colocada junto com a série monocítica, a série linfoplasmocítica, a série eritroide. Depois você vai, sabendo da celularidade total e dos percentuais de cada linhagem, você calcula a relação GE, se isso for permitido, e, ao final, você dá a conclusão. Aqui, entre outros, algumas células menos comuns que a gente já vai falar adiante. Então, como que se determina a celularidade? Em menor aumento e objetiva de 4 ou 10 vezes, na região do grumo, nas espículas. E ali você vê, para cada idade, a proporção gordura-célula, que a gente tem os valores de referência de acordo com a idade, tá certo? Por exemplo, um paciente adulto de 35 anos, ele tem, em média, de 50% a 60% de celularidade no grumo. Ou então, se você tem uma certa experiência e você, às vezes, mesmo você não tendo um grumo, você consegue, na cauda da lâmina, ver em aumentos intermediários a quantidade de célula por campo. Agora, se realmente você não tiver grumo, não tiver experiência suficiente, é melhor que você coloque que a celularidade é não avaliável. Aqui uma lâmina, aqui as espículazinhas aqui bem caracterizadas do esfregaço. Aqui uma medula hipercelular, aqui um grumo totalmente lotado de células. Aqui, ao lado do grumo, a gente vê uma medula normocelular, a disposição de célula é menor que a anterior, aqui também, e aqui uma medula hipocelular. Lembrando que todas elas tinham os referidos grumos para essa avaliação. Bom, a avaliação da série megacariocítica é feita em menor aumento, em objetiva de 10 e em ocular de 10. Então, o aumento total é 100, mas o objetivo é 10. Então, se você tiver em 10 campos, nesse aumento da objetiva de 10, mais de 30 megacariócitos, ou seja, mais de 3 em média por campo, aplica-se o termo hipercelular. Se você tiver em média de 10 a 30, normocelular.
e tiver menos de 10, o termo hipocelular. Agora, lembrando, casos em que você não tenha grumo e a contagem de plaqueta em sangue seja normal, não faz sentido avaliar a série megacariocítica. Você usaria o termo aqui, não avaliável ou prejudicada pela ausência de grumos. Aqui uma medula cheia de megacariócitos, hipercelular. Então, na objetiva de 10, você conta a proporção por câmara. E na 40, você vê se esses megacariócitos são displásicos ou não. Então, você fica, objetivo de 10, 40, 10, 40. Hoje, para você avaliar a displasia na série megacariocítica, que a gente vai ver lá na frente, a Organização Mundial de Saúde obriga você a contar 30 megacariócitos. E tem esfregaços que você não tem condição dessa avaliação. Então, se você não tiver esse critério, você coloca como não avaliável. O cálculo percentual da contagem diferencial. Então, você conta 500 células, uma a uma, e você multiplica por 2, você tem o correspondente em porcento. E se você contar 250, você multiplica por 0,4 e tem o mesmo valor percentual, tá certo? É claro que, qualitativamente, se você conseguir contar 500 células, é muito melhor. Você tem mais representatividade estatística. Bom, aqui na imersão, então, é nessa objetiva de imersão que você estabelece célula a célula, a contagem percentual, e você organiza o seu laudo. Então, aqui você tem o escopo geral. O que seriam células indiferenciadas? Células indiferenciadas, gente, são células precursoras que você não tem condição morfológica de indicar de que linhagem ela é. Então, em uma medula normal, sempre vai ter algumas poucas células que têm morfologia de célula imatura e que você denomina como indiferenciada. Agora, entenda, você pode ter um blasto de leucemia aumentado, aí não se trata de uma medula normal. Então, o blasto indiferenciado de uma medula leucêmica, ele entra como célula anômala. Tá certo? Então, dependendo do contexto do tecido que você está analisando. Então, quem seriam as células anômalas? São os blastos das leucemias, os linfócitos anômalos das linfoproliferações crônicas, os plasmócitos do mieloma e das doenças plasmocitárias, tá certo? Se você tiver uma medula normal, o mieloblasto tradicional, que vai dar maturação granulocítica, ele entra aqui. Então, numa medula normal, células que são pequenas, que você não tem a diferenciação e você sabe que ela é imatura, ela entra como indiferenciada. Aquelas células que você sabe que já tem comprometimento mieloide, entra como mieloblasto. E a sequência maturativa, promielócito, mielócito, metamielócito, bastão, segue a série neutrofílica, o eosinófilo total, independente da fase maturativa, os basófilos totais, independente da fase maturativa, a série linfoplasmocitária, onde consta linfócitos e plasmócitos, e os linfoblastos, se tiverem aqui, os linfoblastos entram como anômalos. Então, aqui diz respeito aos linfócitos e aos plasmócitos. E se o linfócito for anômalo, você cita aqui e caracteriza ele aqui. Linfócito anômalo é um termo que a gente usa para linfócito neoplásico de doenças linfoproliferativas. E o plasmócito, se fizer critério de mieloma, ele é uma célula que passa a ser chamada de anômalo. Aqui a série monocítica, a série eritroide, aqui as figuras de mitose da série eritroide, granulocítica. Depois que você calcula todos os percentis, você faz o cálculo da relação GE. Então, vamos ver quando que você não deve fazer a relação grânulo-eritroide. Então, o que é a relação G? Ela traduz a proporção granulócito-eritroide na medula, os casos em que nenhuma dessas duas linhagens esteja significativamente elevada. Por exemplo, se você tem uma terceira linhagem que está
significativamente aumentada em detrimento da eritrose e da granulocítica. Não faz sentido você calcular GE. Por exemplo, você tem uma medula cheia de blasto. Ele é uma população majoritária. Blasto não é nem granulócito, nem eritroide. Então, não faz sentido você calcular GE. Você está cheio de linfócitos anômalos, uma doença linfoproliferativa crônica. Não faz sentido você calcular GE, porque você vai ter uma proporção do que quase não tem com o nada. Então, não faz sentido matemático. Então, nesse caso, você diz que a relação GE está o quê? Prejudicada ou não avaliada. Aqui, a sequência maturativa das várias linhagens, a série eritroide, proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromático, ortocromático, a granulocítica do mieloblasto segmentado. Lembrando que a maturação granulocítica de uma medula normal, do promielo para lá, já é maturação. A gente vai ver que bloqueio maturativo é no blasto. Existem algumas células que são respeitadas pela RU, que apesar de não serem blastos, caracterizam bloqueio maturativo. A gente vai ver lá na frente, que é o promielócito específico de uma doença chamada leucemia promielocítica, que não tem nada a ver com o promielócito dessa sequência maturativa normal. A gente não pode confundir. E o promonócito. Promonócito é célula de bloqueio maturativo igual ao monoblasto. Assim preconiza a Organização Mundial da Saúde. Então, se você tem a sequência maturativa, monoblasto, promonócito e monócito. Monócito é célula madura. Promonócito e monoblasto são células de bloqueio maturativo. E esse bloqueio maturativo, quando é caracterizado, está acima de 20%, qualquer das linhagens ou a soma delas, caracteriza um processo agudo. A maturação plaquetária, megacarioblasto, megacariócito basófilo, acidófilo e as plaquetas do sangue. E a maturação linfóide, linfoblasto, que é a célula do bloqueio maturativo linfóide, prolinfócito já é célula imunologicamente madura, e os linfócitos, obviamente, também são maduros. Então, aqui a sequência maturativa do proeritroblasto, eritroblasto basófilo, o policromático, o ortocromático, ele condensa o núcleo, expulsa, e o reticulócito sai da medula e vai para o sangue, se tornando eritrócito. Outro detalhe técnico. Como que a gente descreve? Então, você fez a celularidade total, você viu a série mega, você contou 500 células, multiplicou por 0,2, eu tenho percentual de todas elas. Agora você arrumou. Quando que a gente faz a descrição da celularidade relativa e absoluta para cada linhagem do mielograma? Então, entenda o seguinte, não há como você quantificar células por milímetro cúbico como no hemograma. Hemograma, você passa o sangue na máquina, você tem 20 mil leucócitos. Você estabelece o percentual de cada um e você faz um cálculo e sabe quanto tem cada um em milímetro cúbico. Isso é impossível na medula. Por quê? Porque a celularidade total da medula, ela não é quantitativa, é um dado qualitativo de hipercelular, normocelular ou hipocelular. Então, dessa forma, só tem 3 casos onde você pode falar da celularidade relativa e absoluta daquela linhagem. Por exemplo, eu peguei um exemplo aqui da série granulocítica. Se a celularidade total da medula estiver alta, a medula é cheia, hipercelular, total de células, a série granulocítica em percentagem também está alta, aí você tem condição de dizer que há hipercelularidade granulocítica relativa e absoluta. Se você tiver celularidade total normocelular, uma medula normal, e a série granulocítica também normocelular, nesse caso você pode dizer que a celularidade relativa e absoluta da série granulocítica também é normocelular. Se a celularidade total é baixa e a granulocítica também é baixa,
aí você tem condição de dizer que a hiposcelularidade, tanto relativa quanto absoluta. Imagine que a celularidade total, gente, seria o equivalente ao total de células que você quantifica num contador de hemograma. Só que o mielograma não existe isso. Então, tirando essas três condições, quando a total e a relativa estão altas, fale das duas. Quando a total e a relativa daquela linhagem estão normais, fale que a celularidade relativa e absoluta estão normais. Quando as duas estiverem baixas, você pode dizer que a hiposcelularidade, tanto relativa quanto absoluta. Fora esses casos, você só deve descrever se fugir, por exemplo, a série granulocítica está alta, mas a celularidade total não é alta, diga apenas que há hipercelularidade relativa. Então, nas demais situações, só fale do relativo. E depois que você fala da relativização do granulocítico, relativo, absoluto, você vai avaliar se tem ou não tem displasia. Então, no laudo técnico, você fala da celularidade relativa e absoluta, quando puder, quando não puder, só fala da relativa. Você depois fala da maturação, se está preservado ou não está preservado, nós já vamos ver o que é isso. E, ao final, você diz se tem ou não tem displasia para aquela respectiva linhagem. Então, como que a gente fala em escalonamento maturativo, se ele está preservado ou não? Então, para a linhagem granulocítica, o bulbo pós-mitótico são metamielócitos, bastonetes e segmentados. Se o bulbo pós-mitótico for pelo menos 1,5 vezes maior do que o bulbo mitótico, que são promielócitos e mielócitos, há preservação do escalonamento maturativo. Tá? Então, você conta o total do promielócito ao segmentado. Promielócito e mielócito tomado, deu um valor. Metamielócito, bastonete e segue somado, deu outro valor. Se a quantidade desses maduros, que é o pós-mitótico, for 1,5 vezes ou mais dos imaturos, há preservação do escalonamento. Escalonamento para a série eritroide, gente, é pouco aplicado, porque na imensa maioria das doenças hematológicas, o escalonamento é preservado. Raros casos de eritroleucemia, você tem essa quebra de escalonamento, onde você tem muito mais proérito e eritrobasófilo do que a contraparte madura. Então, assim, é pouco aplicável na prática falar de escalonamento e preservação na série eritroide. O que você diz na série eritroide é se há a celularidade relativa, absoluta, e fala se tem ou não tem displasia. Então, o escalonamento maturativo é importante para a série granulocítica. E o que é bloqueio maturativo? É diferente. Quando você tem a quantidade de célula imatura, que no aspecto neoplásico se chama blasto, que tiver acima de 20% do total de células nucleares na medula, você caracteriza o bloqueio maturativo e o quê? Uma neoplasia aguda. Aqui a sequência maturativa granulocítica. Então, aqui seria mieloblasto, sem grão, com grão, promielócito, mielócito, meta, aqui abastonando, bastão, segmentado. O que é bloqueio maturativo? Do promielócito em diante, já é maturação. Então, quais são as células ditas maduras no aspecto fisiopatológico de uma leucemia aguda? Do promielócito em diante. Exceção, existe uma doença chamada leucemia promielocítica aguda, que o promielócito vem de uma alteração genética, e esse promielócito, nesse contexto, equivale a um blasto. Mas numa maturação normal, não. Então, por exemplo, aqui, olha, você tem blasto, célula madura, aqui um promielócito. Então, você vê que a quantidade de blasto está aumentada. Aqui, promielócito, ó, tem zona de Golgi, tem nucleolo. Blasto. Então, com o percentual de blasto
blasto, 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 blasto. Passou de 20%, esse mielograma está característico de que tem bloqueio maturativo. E você vê que a sequência maturativa aí que prospera é a granulocítica. E como você está vendo que alguns blastos têm grânulo, isso aqui é o quê? Um bloqueio maturativo mieloide. Tá certo? E a gente vê que parte deles amadurece. Então, eu tirei foto em vários campos aqui, ó. Aqui é componente maturativo. Ó, mielócito, um mielócito displásico, um mielócito, aqui um meta, um blasto, um promielo. Então, você tem o blasto aumentado, acima de 20, bloqueio maturativo. Continua a maturação do promielo para lá, certo? Então, e como isso aqui não se trata da leucemia promielocítica aguda, esse promielócito é célula de maturação. A gente não pode confundir isso. A sequência maturativa é eosinófila, mielosteose, meta, bastão e segue. Os basófilos você não precisa estratificar, porque é uma célula de difícil caracterização, porque ela é tão suja que você não consegue ver, atrás do sujo, do grão basofílico, qual a fase maturativa. Então, não precisa escalonar os basófilos. E o bloqueio maturativo da série monocítica. O monoblasto é célula de bloqueio maturativo e o promonócito também. Célula madura, só o monócito. É importante você saber diferenciar um promonócito do monócito, senão você confunde, por exemplo, uma leucemia mielomonocítica crônica com uma leucemia mielomonocítica aguda. Porque, às vezes, o promonócito, se for contado como maduro, você descaracteriza a doença aguda. Tem que ter cuidado. Promonócito e monoblastos valem blasto. Monócito vale célula madura. O bloqueio maturativo da linhagem linfóide é só o linfoblasto. Prolinfócito é célula madura e os linfócitos, obviamente, também sim. Critérios da Organização Mundial de Saúde para displasia. O que é quando você caracteriza que uma série é displásica? Na série eritroide, a RU recomenda que você conte 200 eritroblastos e se mais de 10% deles forem displásicos, você tem diseritropoese, ou seja, mais de 20 em 200. A série granulocítica, você tem que contar 200 neutrófilos, se mais de 10% deles forem displásicos, você diz disgranulopoese. E na série plaquetária, você avalia 30 megacariócitos e se mais de 10% deles forem displásicos, você caracteriza dismegacariópoese. Nós vamos botar algumas imagens, por exemplo, ó, aqui é um eritroblasto displásico, aqui é um eritroblasto com falha de hemoglobinização, certo? Aqui é uma hemácia produto desses eritroblastos com copo de Joly, aqui outro eritroblasto megaloblastoide. O termo megaloblastoide, ele quer dizer que ele não é megaloblasto e é displásico. Então, o megaloblasto é uma condição. O megaloblastoide é um displásico que não chega a ter aquela característica do megaloblasto que a gente vai mostrar em seguida. Então, aqui, ó, mais eritroblastos displásicos, aqui um orto com falha de hemoglobinização, outro aqui, todos eles de medula com diseritropoese. Aqui, ó, eritroblastos com o núcleo muito evidente, são proeritroblastos displásicos, aqui também. Tá? Esse aqui binucleado, aqui esses gigantes todos aqui, ó. Então, isso tudo é diseritropoese. E o megaloblasto, gente, ele fica com essa cromatina muito mais esponjosa que dá aquele aspecto de salame na cromatina da célula. Então, esses são megaloblastos. Os anteriores são megaloblastoides. Aqui a gente tem também, ó, eritroblastos multinucleados, e eu coloquei propositadamente aqui um blasto, onde você vê essa baqueta aqui, que chama corpo de Auer. A gente tem que atentar para isso. Por quê? Porque pela classificação da Organização Mundial da Saúde, se você tem uma mielodisplasia e você viu uma célula com um corpo de Auer, por si só, ela já é caracterizada como uma síndrome mielodisplasa com excesso de blasto tipo 2, ou seja, à beira de se tornar
uma leucemia mieloide aguda. Então, é importante você aprender a reconhecer isso no mielograma. Aqui, displasia granulocítica. Olha, essa aqui é a coloração da peroxidase, você vê que o neutrófilo corou peroxidase, e esse aqui sequer corou. Por quê? Porque ele é displásico, olha, ele não tem grão, a lobulação dele é bizarra, então ele é o quê? Hipolobulado, hipogranular, e a atividade peroxidásica dele não existe. Então, isso aqui é uma displasia granulocítica. Aqui, ó, o neutrófilo bilobulado, aqui outros que não coraram peroxidase, aqui 2 neutrófilos hipolobulados, hipogranulares. A hipolobulação, gente, dá-se o termo de elementos pelgueroides. O pelgueroide não necessariamente é hipogranular, ele é obrigatoriamente hipolobulado. Agora, tem muito pelgueroide que não tem grânulo. Aí ele tem 2 alterações, a hipolobulação, que é o pelgueroide, e a hipogranulação. E aqui, um blasto de um paciente com síndrome mielodisplásica e excesso de blasto. Então, aqui, ó, aqui é sangue, esse é hipolobulado e hipogranular, 2 bilobulados, pelgueroides. Isso aqui é uma célula que, a fase dela aqui, gente, seria de metamielose, mas você nota que a cromatina é tão condensada que ela não consegue lobular. É outro pseudopelga, que é o quê? A hipolobulação. A hiperlobulação, gente, ela pode ser de uma característica displásica. Agora, apenas elementos hiperlobulados não têm força para caracterizar a mielodisplasia. Por quê? Porque várias outras alterações podem dar neutrófilo hiperlobulado, inclusive anemia megaloblástica e quimioterapia. Então, você tem que excluir para depois caracterizar. Aqui, mais displasia medulares granulosos, hipolobulados, agranulares, vários deles aqui. E a desmegacarioploese, que é o quê? Os megacariócitos multilobulados, com núcleos pequenos e soltos, os micromegacariócitos e os megacariócitos mononucleares, ó, o aspecto do núcleo monomórfico. Critérios da Organização Mundial de Saúde para citopenia. Aí vale o sangue, ó, 10 de hemoglobina, menos de 1.800 neutrófilos, menos de 100.000 plaquetas. Bom, agora vamos voltar à estrutura do laudo. Então, por exemplo, um laudo descritivo. Você contou as células, você fez a percentagem, aí você estabeleceu que 84,6% da série granulocítica estava aumentada. Olha só, se a medula é hipercelular, a celularidade total está alta, e a celularidade relativa dessa série também está alta, aí é permitido que você diga série granulocítica com hipercelularidade relativa, 84,6%, e absoluta. Por quê? Porque a medula é hipercelular. Aí você vai falar se há ou não há escalonamento. Então, aqui, com escalonamento maturativo preservado, aí depende daquela proporção pool pós-mitótico em relação ao pool mitótico da série granulocítica. E, por fim, você vai falar se tem ou não tem displasia. Aí você falou da série granulocítica. Como a série monocítica, geralmente ela é incluída aqui, aí você fala sem monocitose, com monocitose. Tá certo? Então, isso aqui é um exemplo de aplicação da celularidade relativa e absoluta. Então, aqui é o caso, ó, uma medula cheia, certo? Aqui o grumo. Aqui a gente vê várias fases maturativas, praticamente você quase não vê série eritróide. Você vê um ou outro linfócito, e a maioria tudo é maturação granulocítica. Tá certo? Isso é uma medula de um paciente com infecção, e que ele foi mandado para o laboratório, porque ele era uma gestante, e ela estava com suspeita de... a clínica suspeitou de poder ser uma leucemia promielocítica, mas aqui não tem característica de leucemia promielocítica, uma vez que, olha só como a maturação é preservada no sangue. Ou seja, você tem células depois de promielócito. Então, não caracteriza
uma parada maturativa e probiológica. Então, isso aqui era o quê? Uma hiperplasia reacional granulocítica. Bom, continuando como exemplo, esse mesmo exemplo. Então, você calculou, olha, o total de granulose foi 84,6. O total de eritroblasto foi 4,6. A relação G é 18,4 para 1. Calcula-se G assim, porque há uma proporção muito maior do granulócito em relação ao eritroblasto. Mas o eritroblasto, eu não vou dizer que tem hipocelularidade absoluta. Por quê? Porque se a celularidade total da medula é alta e o relativo do eritroide é baixo, eu só vou falar da hipocelularidade relativa dessa linhagem. Tá certo? E por que eu não falo com ou sem displasia? Gente, eu não vou conseguir ter critério de displasia se eu nem tenho tecido presente. Então, nesses casos de medula, que aquela série é hipo, não é aconselhável você citar ou não a displasia, porque você não vai ter condição de utilizar o critério da OMS para caracterizar se esses poucos eritroblastos vão ser displásicos ou não. Então, você cita a celularidade apenas relativa. Tá certo? A linfomoma plasmocitária também deu os linfócitos e plasmócitos poucos, eu falo só do relativo. A série megacariocítica, como você vê no outro aumento, se ela é normocelular, você fala se tem ou não tem displasia. Células anômalas, não tem aumento de blasto. Quais seriam as outras células que você poderia caracterizar no mielograma descritivo? Quais as células que entrariam no tópico outros? Hemoparasita, os raros macrófagos, mastócitos, células tumorais, aquelas células menos comuns como osteoblastos e osteoclastos, dentre outras. E o que é a conclusão do laudo? Ela pode ser simplesmente descritiva, como nesse caso, ó, o que é que houve de importante? Hiperplasia granulocítica. E se você tiver critério para definir uma doença, você pode concluir com a própria doença. Então, o que é a conclusão do mielograma? Corresponde ao laudo final, descrito de modo resumido e objetivo das alterações importantes, observadas em uma ou mais linhagens, avaliadas no mielograma. Deve ser associada a dados clínicos prévios, tais como uma hipótese clínica diagnóstica, ou avaliação de remissão de um paciente oncohematológico em tratamento. Pode elucidar ou mesmo se utilizar de dados do hemograma quando representativos. Quando um critério específico que define uma doença hematológica for alcançado de modo inequívoco, a conclusão pode resumir-se apenas a dar o diagnóstico da doença que foi identificada, como, por exemplo, medula óssea compatível com leucemia mieloide aguda com maturação, por exemplo. Agora, quando o quadro for inespecífico, a conclusão deve mencionar e descrever as principais alterações encontradas em uma ou mais das séries. Obviamente, todo mielograma tem que ter correlação com a clínica. Quem são células anômalas? São os blastos das leucemias mieloides agudas. Os blastos mieloides podem ser tipo 1 e tipo 2. Eles também podem estar presentes nas displasias. Os mieloblastos tipo 1 são aqueles que não têm grânulo e não têm Auer. São esses da primeira linha. Os tipo 2 são esses que têm grânulo ou corpo de Auer. Aqui 3 corpos de Auer, aqui 1. Então, os blastos mieloides, mieloblastos tipo 2 com grânulo, com Auer, eles são reconhecíveis morfologicamente. O tipo 1 não obrigatoriamente. Por isso que se você não consegue caracterizar morfologicamente só pela coloração tradicional, a RU indica que você faça a coloração citoquímica. Quais são as duas citoquímicas ainda preservadas pela RU? A mieloperoxidase para mieloblasto e a esterase para monoblasto. Lembrando que a peroxidase cora blastos mieloides e geralmente o monoblasto, a peroxidase é fraca ou negativa. Agora, existem blastos mieloides, mieloblastos peroxi negativa? Existem, porque existe aqueles assincronismos maturativos. Tá? A gente já vai falar disso. Como é que, então, a gente caracteriza os blastos que a morfologia não te dá o suporte? Tá?
Então, a gente vai falar isso lá na frente. Então, esse mieloblasto tipo 1, a pergunta, será que ele é um blasto mieloide? Se ele não deu peroxidase, se você só tem ele na lâmina, será que ele é um blasto linfóide? Será que ele é um blasto bifenotípico? Será que ele é um blasto indiferenciado? Ou um blasto da linhagem plaquetária? Esse é um problema. Então, a Hugo fala que a caracterização e a contagem percentual do blasto é morfológica. Obviamente que a caracterização da linhagem é imunofenotípica. Mas a gente tem que ter a noção de que você tem que ler a lâmina para dizer quantos por cento de blasto tem ali no tecido. E comparar com o tubo mandado para a fenotipagem, que às vezes tem discrepância entre os dois tecidos. Então, aqui eu tenho o mieloblasto tipo 1, eu estou falando, gente, porque isso aqui foi fenotipado e foi caracterizado. Isso era uma LNA. Mas se você olha só dessa forma, você não teria condição, por isso aqui, caracterizar a linhagem dele. Tipo 2, sim. Aqui a peroxidase corando um blasto mieloide, e aqui uma célula monocítica, que é peroxidase negativa. Aqui o componente monocítico, o promonócito, que cora esterase. Aqui a gente tem monoblasto, monócito, promonócito, que a gente sabe que vale blasto, e aqui mieloblasto. Então, aqui a gente tem uma doença onde tem a característica do mieloblasto, que dá o neutrófilo, e do componente monocítico. Isso aqui é o quê? Uma leucemia mielomonocítica com o blasto aumentado, aguda. Promielócitos hipergranulares. O promielócito hipergranular da leucemia promielocítica aguda equivale a blasto. Só que esse promielócito tem nada a ver com aquele promielócito da sequência maturativa. A gente escreveu lá no começo. Aqui, mais promielócito aqui com o feixe de Auer, aqueles corpos de Auer empaliçada. Aqui, todos esses são promielócitos. Então, aqui a gente vê, gente, que tem o bloqueio maturativo. Então, esse promielócito contextualizado nesse bloqueio maturativo, ele equivale a blasto, e isso traduz a leucemia promielocítica aguda. Então, o promielócito da M3, que tem uma associação genética molecular, vale como blasto. Aqui é o hipogranular. Então, se você vê essa célula e tem dúvida de que será que isso aqui é linhagem promielocítica ou será que é linhagem monocítica, você faz a peroxidase e ela te tira qualquer dúvida. Então, olha, promielócitos tem forte atividade peroxidásica, principalmente os anômalos da M3, seja ela hipergranular ou mesmo hipogranular. Aqui são monoblastos, são os blastos onde a cromatina é mais delicada de todas e a borda da membrana nuclear não toca a borda da membrana citoplasmática. Eles têm finos grãos azurófilos difusos, tá certo? Aqui todos são monoblastos. Aqui, ó, para você ver, a coloração peroxidásica no monoblasto, ela geralmente é negativa. Então, aqui te tranquiliza de que isso aqui não é um mieloblasto. Tá certo? Aqui eu tenho monoblasto, monoblasto. Você nota que essa célula começa o pregueamento, aqui já é promonócito. Promonócito, promonócito. Tanto os monoblastos quanto os promonócitos, então, promonócito equivale a monoblasto. Então, tudo entra na contagem de blasto. Por exemplo, se aqui fosse o hemograma, tu não vai botar o promonócito como monócito, porque aí está tudo errado. Você joga o promonócito como blasto e descreve quem são eles lá na observação. A mesma coisa, mielograma, isso tudo é o quê? Bloqueio maturativo da linhagem monocítica. Os linfoblastos, ninguém mais chama L1, L2. O linfoblasto L3 não existe. A célula de Burkitt é um linfócito anômalo, ou seja, já é uma célula linfóide imunologicamente madura, e linfoma de Burkitt é um linfoma não Hodgkin, não é mais caracterizado como leucemia aguda.
E as leucemias agudas, as LLAs, o que vale é você caracterizar se é B ou D, independente dela ser L2, os blastos maiores, com mais citoplasma, mais nucleolo, ou L1, aquele blasto pequeno que às vezes confunde com o linfócito. Os linfócitos anômalos, aqui é o módulo toda a parte, gente. Existem inúmeros tipos de linfócitos neoplásicos que são colocados como celanoma, seja ele LC, típica, atípica, o prolinfócito, seja ele o linfoplasmócito do linfoma linfoplasmocítico, a Hairy da tricoleucemia, ou tricoleucemia variante, o plasmócito das discrasias de células plasmáticas, seja mieloma, ou seja, leucemia de plasmócito, as células do manto, as células do linfoma folicular, que são os centrócitos, da zona marginal esplênica. Aqui, um exemplo de um linfoma de Burkitt leucemizado. A célula de Burkitt, ela é reconhecível morfologicamente, mas ele não entra como blasto, ele entra como célula anômala, mas como um linfócito, uma célula madura, por se tratar de uma linfoproliferação crônica. Os plasmócitos, às vezes nucleolares, como plasmoblasto, os linfócitos anômalos da linhagem T, os prolinfócitos, aqui a leucemia linfoma de célula T do adulto, que são as flower cell, aqui o linfócito cerebriforme da síndrome de Sézary. Todo esse contexto entraria no hemograma como linfócito anômalo e no mielograma como célula anômala. Então, vamos agora para falar o que diz a RU com base no último livro, que ainda é de 2017, ainda não saiu a versão nova do livro, saiu o artigo novo de 2022, que está aqui. Então, com base nisso, nós vamos... Como eu peguei um exemplo de um modelo de leucemia aguda, porque a relevância morfológica nas LMA é muito maior do que nas LLA e nas linfoproliferações. Por quê? Porque a gente sabe que dizer linhagem BT, NK, de linfócito ou de blasto não faz sentido você só pela morfologia. Então, o que diz a OMS para leucemias agudas? Faz-se uma triagem clínica e a Organização Mundial de Saúde diz: avaliação morfológica e citoquímica, a determinação do percentual de blasto é da lâmina. A fenotipagem define a linhagem. Então, isso é importante. Eu vou mostrar o print do que diz o Daniel Arber, ele que escreve o capítulo para o livro da RU. Tá certo? Então, o screen da OMS para a leucemia aguda. Está aqui, ó, esse slide de uma aula do Daniel Arber. Ele fala, faça a revisão morfológica e defina o percentual de blasto pela morfologia. Você faz bioimunofenótipo para caracterizar se esses blastos são mieloides, são Ts ou Bs, e você tem toda uma sequência de avaliar mutação, alteração displásica, se tem doenças como síndrome de Down precoce, se tem ou não tem tratamento, e se você não tiver nada disso representativo, ela volta ao critério morfológico. Então, avalia a morfologia aqui, eliminou todos os aspectos genéticos, moleculares e clínicos, não tem nenhum critério associado, ela volta à classificação pela diferenciação. E isso não mudou em 2022. Então, olha, eu dei um print do livro da RU de 2017, a página 17, e olha o que diz aqui. A determinação do percentual de blasto pela citometria não deve ser usada como substituto da contagem pela morfologia. Isso são as palavras do próprio autor. Ele diz, flow cytometry determination of blast percentage should not be used as a substitute for visual count. Ele está dizendo aqui, olha, a citometria não deve ser usada como substituto para determinar a percentagem do blasto. Entenda bem, gente, a percentagem, não a linhagem. Ele diz por quê? Porque tem alterações pré-analíticas de hemodiluição, então, às vezes, você perde célula na bancada, na hora de fazer o processo de marcação, tem células que perdem a expressão de alguns marcadores, então, o que a RU recomenda é que você olhe a lâmina, determine o percentual de blasto,
vai fazer a fenotipagem para dizer a linhagem a que ele pertence. E a verdade é que morfologia não vive sem fenotipagem não vive sem morfologia. Aqui é o mesmo slide traduzido, ó. Então, se você não tem essas recorrências, você volta ao critério da LLA pela diferenciação. Depois eu mostro o print da classificação de 2022, que diz a mesma coisa. Se for B, você faz as mutações B, se for T, todas elas são de alto risco. Tá? Aqui, claro, o painel que você tem que utilizar para as várias linhagens, para você caracterizar a linhagem do blasto. Tá? E, voltando à morfologia, a gente tem inúmeros tipos de blastos. Quais seriam eles? Primeiro, se você faz hemograma, use apenas o termo blasto. E na observação você descreve de aparência mieloide, de aparência linfóide, de aparência pouco diferenciada ou indiferenciada, e no hemograma, solicite sugira o exame que vai dizer a linhagem que ele é. A sua missão lá, isso aqui é um blasto agora. Ele tem aparência mieloide, linfóide, etc. Sugerimos fenotipagem para comprovação e caracterização da linhagem. Essa é a maneira certa de descrever no sangue. E na medula? Depende. Quais são os blastos mieloides? Os blastos tipo 1, gente, é aquele que não tem grão nem água. Muitas vezes eles são confundíveis com blastos indiferenciados e os linfoblastos da L2. Então é limitado. O mieloblasto tipo 2, esses são reconhecíveis morfologicamente, porque ele tem grão Auer. E a citoquímica ajuda. Os promieloanômalos da M3, eles são blastos equivalentes e são reconhecíveis morfologicamente. Os monoblastos são reconhecíveis morfologicamente. Promonócitos equivalem a monoblastos. Os blastos mieloides indiferenciados morfologicamente. O próprio nome diz, você não tem condição morfológica. Os linfoblastos, eles podem confundir com blastos indiferenciados também, gente. O linfoblasto antigo da L3, que era reconhecido morfologicamente, eles não mais são descritos como blasto, mas como célula de morte. E, é claro, o blasto, aquelas leucemias pouco diferenciadas, os blastos da linhagem ambígua e da bifenotípica, obviamente que a morfologia não tem qualquer critério para fazer diferenciação. Tá? Então, aqui, o print da RU para mostrar o que eles chamam de blastos, os mieloblastos tipo 1 e 2, aqui a peroxidase positiva dos tipo 2. Aqui os promielócitos com a citoquímica intensamente positiva, aqui os hipergranulares, aqui os monoblastos, esterase positiva e peroxidase negativa ou fraca. E aqui, gente, ó, é o print da rua. Os promonócitos são monoblastos equivalentes. Então, não pode confundir promonócito com monócito. Monócito não são blastos equivalentes, são células maduras. Megacardioblasto. Olha, se você der sorte de olhar um megacardioblasto com esses blebs aqui, agora, a maioria dos megacardioblastos, você não tem condição morfológica de diferenciá-los, tá certo? Então, resumindo, percentagem e definição. Morfologia da lâmina original enviada pelo médico para o serviço. Fenotipo tubo que caracteriza o blasto. Agora, avalia se tem ou não discrepância entre a lâmina e o tubo, que é o que a gente vai ver para diante. Tá? Então, aqui, ó, monoblastos, promonócito, mieloblasto com grânulo, megacardioblasto, promonócito, mais promielócito. Eu não vou entrar na limitação morfológica, porque a gente já falou delas, tá? Então, obviamente que mielograma, quem consegue caracterizar a linhagem é o complemento. Agora, a morfologia caracteriza a percentagem, tá certo? Que é o que diz aqui a Organização Mundial da Saúde, certo?
Algumas alterações. As mielas, isso aqui é o print de 2022. Ó, as mielodisplásicas, as síndromes mielodisplásicas passaram a ser chamadas de neoplasia mielodisplásica, mas a abreviação é a mesma. Surgiram novas entidades genéticas, que não vem ao caso. Existe a mielodisplasia com medula hipocelular. Aqui os critérios atuais. A gente vai adaptar o programa da proficiência para esses novos critérios. E uma coisa que chama atenção, o limite de blasto, pela visão de 2022, para diferenciar displasia de leucemia mieloide aguda. Uma abordagem equilibrada foi adotada, eliminando o percentual de corte para a maioria dos tipos de LMA. Então, se a leucemia mieloide aguda tiver uma alteração citogenética definidora como uma leucemia mieloide aguda, por exemplo, translocação 821, independente do limite de 20% de blasto, ela deve ser considerada leucemia mieloide aguda. Agora, para aqueles casos que não tiver alteração genética específica, mantém-se o limite de 20% para diferenciar SND de LMA. Aqui, só para mostrar, gente, olha, existem as leucemias com anormalidade genética, mas para aqueles casos que não se enquadram aqui, não tem displasia associada, nem outra alteração genética, ela volta a ter o critério de diferenciação, de definição pela diferenciação. E se você notar aqui, gente, são aquelas da FAB que não estão aqui. A promielocítica veio para cá, PML rara. Ela não está aqui. Mas aqui, olha, a M0 minimamente diferenciada, a M1 antiga sem maturação, a M2 com maturação, a basofílica, a mieloblastocítica, que é M4, a M5, que não separa mais A da B, a eritroleucemia e a leucemia megacarioblástica. Aqui as alterações genéticas para LMA associadas à displasia, mas o blasto tem que passar de 20%. E aqui, gente, olha, só para lembrar, a citoquímica, ela é solicitada pela RU. Porque se você não tiver a citoquímica, por exemplo, a LMA M0, ela tem que ter a comprovação de que a citoquímica é negativa. Então, o marcador, a mieloperoxidase, para caracterizar uma M1, antiga M1, leucemia sem maturação, pode ser pela peroxidase pesquisa na citometria, mas também pela citoquímica. Então, no nosso serviço, a gente sempre faz a triagem. A gente colhe a peroxidase, olha a morfologia, define o painel e vê o que dá lá na fenotipagem para fazer um laudo que analisa, de acordo com a morfologia, em uma fenotipagem compatível com... Aí se escreve. Tá certo? A LMNC, a tipo 0, deixou de existir. A LMNC atípica passou a ser chamada de síndrome displásica proliferativa com neutrofilia. Aqui, os critérios atuais para a leucemia mielomonocítica, que diminuiu o valor não para 1.000 monócitos, mas acima de 500 já tem valor, tá certo? E agora, a parte final, as discrepâncias entre morfologia e os aspectos analíticos e pré-analíticos do mielograma. Então, a pergunta é, como é que o médico colhe o mielo? Em uma seringa ou em duas? Geralmente, perfura o osso, aspira as primeiras gotículas e faz a lâmina. Aí depois pega uma segunda seringa, aspira mais e bota no tubo. Às vezes, o que vem no tubo da fenotipagem é completamente diferente do que está na lâmina primária. E aí, gera o quê? Você pode subestimar, você faz a citometria, não é que a citometria esteja mal feita, é que aquele tecido não representa o aspirado original. E a RU respeita isso, tanto é que ele diz, faça a morfologia como primeiro escrutínio para depois seguir na fenotipagem. Então, aqui, ó, veja só, duas lâminas encaminhadas, aqui, do aspirado,
as duas lâminas do hemograma e essa lâmina do meio, nós fazemos no nosso serviço, a gente pega o tubo do aspirado e faz a lâmina, e a gente vê se o que está no tubo é igual ao que está na lâmina original. Às vezes, gente, é completamente diferente. E aí você pode ter um laudo da fenotipagem de um tecido que não é representativo. Então, aqui, ó, você percebe nesse caso, bem aqui, ó, olha o tecido medular, que aqui até a viscosidade, olha o sangue, você percebe que a lâmina do tubo, ela é o próprio sangue. Isso aqui era um caso de mieloma múltiplo, a medula cheia de plasmócito, o tubo mandado para a fenotipagem era só o puro sangue, e a gente sabe que no mieloma, os plasmócitos raramente vão para o sangue, só em fases terminais. Ou seja, se você fosse fenotipar cegamente, você não caracterizaria a doença, tá certo? E é por isso que aqui no nosso serviço a gente sempre faz a lâmina do tubo que foi encaminhado para a fenotipagem. Então, alguns casos clínicos. Por exemplo, o eritroblasto. O eritroblasto tem dois problemas. O eritroblasto, na hemodiluição, o eritroblasto diminui. E o eritroblasto, quando você vai para a bancada, muitos deles morrem. Outra célula que morre na marcação é o plasmócito. Então, eritroblasto e plasmócito são células complicadas. Por quê? Porque, às vezes, o eritroblasto... mas o eritroblasto não altera o diagnóstico de uma leucemia aguda. Olha, às vezes, sim. Por exemplo, esse caso aqui, a lâmina enviada, o eritroblasto deu 24%. O blasto deu 66%. Como a gente sabe que o eritroblasto morre na bancada, a fenotipagem só deu 11%. Se ele diminuiu, é claro que proporcionalmente o blasto vai aumentar. Mas no valor real, esse aqui. Um outro caso aqui, olha. O eritroblasto na lâmina deu, na lâmina original, 54. Tinha 1 no sangue. E na fenotipagem do tubo deu 24. Ora, se diminui a proporção no tubo, claro que alguma outra linhagem vai aumentar em forma desproporcional. Então, a gente tem que ter cuidado e sempre correlacionar morfologia e fenotipagem. Esse caso aqui, olha, os plasmócitos. Um caso de encaminhado suspeita de mieloma, o eritroblasto deu 26, o plasmócito deu 8, o hemograma não tinha eritroblasto, nem plasmócito, a fenotipagem de 26 eritroblastos caiu para 12, e o plasmócito, que era verdadeiramente 8, foi para 0,8, ou seja, 10 vezes menos. Isso é discrepância, gente. Então, muito laudo de fenotipagem, sem visualizar a lâmina, subestima diagnóstico de mieloma múltiplo. Aqui, um outro caso, o plasmócito era 14, deu 4. 14% de plasmócito atinge o mais de 10%. O 4,7% ficaria com uma gamopatia monoclonal, ou seja, você não pode, você precisa validar o tubo da fenotipagem pela morfologia. Tá certo? Aqui, o linfoma não Hodgkin, que foi para o estadiamento. O mielograma tinha 82% de célula de Burkitt, o hemograma não tinha uma, ele infiltrou a medula, mas não foi para o sangue, e a fenotipagem só deu 12%. Então, como é que a gente libera o laudo? A gente diz que a célula de Burkitt caracterizando o imunofenótipo, mas a gente diz que a morfologia mostrou 82%, não foi só 12%. Então, de acordo com a morfologia e fenotipagem, você descreve tudo isso. E aqui um caso, o mieloblasto, na medula, 74%, só tinha o hemograma 4% de blasto, e a fenotipagem só deu 17%. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado pré-analítico, tá certo? Então, eu vou... Aqui a bibliografia consultada, o livro chama Blue Monography, 2017, e a classificação revisada em 2022, e o nosso livro de mielograma, que trata desses critérios aí do passo a passo da medula, certo? Bom, eu vou, então, passar a palavra para o mediador para que ele abra as colocações do público. Então, doutor Raimundo, muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Excelente.
o mielograma é um assunto de alta complexidade, né? E Eu eu posso espero que fazer uma propaganda? Um minuto. Esses aqui são os nossos livros que estão aí no mercado. Esse você não encontra, os outros estão esgotados. Esse aqui são por e-book, porque, infelizmente, foi clonado do Mercado Livre e a editora sofreu um prejuízo terrível e ela não imprime mais. Coisas do Brasil. Tá certo? Enfim, então fica à disposição. tá bom. Eu vou minimizar Então, a tela aqui, então vou voltar para... tranquilo. Bom, Pois não, pode. eu espero que tenha sido proveitoso para todo mundo, né? Nós temos algumas perguntas, só antes delas, quero reforçar, tem um link para preencher com os dados e também para a questão do certificado, né? E também responder a pesquisa que está no chat. Tá? A pesquisa é extremamente importante para nós, para a gente conseguir sempre fazer as avaliações dos encontros online. Então, vamos para as perguntas que nós temos. Eu vou priorizar o que tem de pergunta da audiência, e aí depois eu tenho alguma coisa que, se der tempo, eu faço, senão a gente prioriza aquilo que está aqui, que o pessoal colocou. Aqui no chat tem uma pergunta que é o seguinte, está cumprida aqui. Aprendemos aqui que o ideal é coletar no máximo 2 ml de medula na mesma seringa, colocar no tubo do fenótipo e com a mesma amostra fazer a lâmina do mielograma. O que você acha? Então, é assim, olha, existem duas práticas. Cada serviço faz de um jeito. Quando você colhe em 2 seringas, você tem a maior segurança de que as primeiras gotículas você pingou na lâmina e esfregou. Quando você usa uma, olha o que acontece. Dependendo, as primeiras gotículas da seringa, elas vão com o êmbolo e passa a ser a última. Entendeu? Então, o que foi primeiro vai ser as últimas gotas é que representam melhor a medula. E às vezes gera muita confusão. Por quê? Porque você não sabe o quanto diluir. Então, assim, cada serviço faz do seu jeito. Agora, entenda. Se você aspirou 2 ml, as primeiras gotículas mesmo ficaram lá em cima da seringa com o êmbolo. E se você bota a lâmina que você faz é que pode não representar o tecido melhor. Entendeu? Então, assim, a maior segurança para você ter o tecido medular o mais puro possível é aspirar gotículas, faz a lâmina, e depois você aspira no máximo até 2 ml, não mais que isso, e você põe no tubo. Se você colhe em uma seringa, você não sabe exatamente o que misturou e em quanto. É por isso que, independente do tipo de coleta, a gente sempre faz o sangue, a medula e o tubo. Às vezes, a gente vê que o tubo é mais representativo quando tem essa mistura em uma seringa. Então, assim, para você ter mais segurança de que o tecido é o mais puro possível, é mais seguro você tirar a primeira espécie e depois você pega a segunda. Agora, claro, cada serviço trabalha de uma maneira. Raimundo, eu não sei, talvez se encaixa nisso, até, assim, esse ponto ali seria essa questão da coleta ali, de qual parte usar, enfim, do material, isso seria talvez, não sei se posso dizer assim, a maior dificuldade que tem no dia a dia, esse ponto, ou tem outros calcanhares de Aquiles no mielograma, ou tem vários? Porque eu sou assim, assim, é claro que a coleta, o pré-analítico é fundamental e a lâmina. Se você tem uma lâmina espessa, por exemplo, se a lâmina vai até o fim, se o tecido, o esfregaço vai até o fim da lâmina grosso, você não tem condição de analisar nenhuma célula. Que você olha umas bolinhas tão pequenas, aí digo, olha, não tem condição de análise. Aí, então, o tecido medular, para você ter uma ideia, você
não deve botar mais que 10 microlitros para fazer esfregaço. Se você passa disso, ele vai para o final. Entendeu? Então, assim, a lâmina muito grossa não vai dar região de leitura boa. Por exemplo, no nosso programa, a gente faz um escaneamento. O tecido medulagem não é como o sangue. Isso é outro calcanhar. A gente escaneia a medula que foi encaminhada para o serviço e aquela medula, o esfregaço foi feito lá. Você tem que ter a arte de buscar campos espalhados para olhar a representatividade do tecido. Às vezes, nas 4 áreas de leitura, tem uma área que serve para leitura. A gente disponibiliza todas elas, mas cabe a pessoa que está fazendo, eu estou falando no serviço de scan. Se você está no microscópio, você tem que olhar o menor aumento e achar o local representativo onde as células estejam espalhadas. É mais coerente, seja próximo aos grumos, e você tenha o esfregaço mais delgado. Lâmina grosseira, célula entumecida, apertada, você não tem condição de caracterização. Isso é um outro problema. Além de como você enche a sequência, como você faz a lâmina. É um outro calcanhar. Tem vários calcanhares daqui. É claro, e treinar aquelas displasias, as células anômalas, aprender a diferenciar, quando puder, o blasto, e se ele não tiver condição de caracterização, diga que é blasto e correlacione com a fenotipagem. Tem mielograma que você diz, é compatível com leucemia aguda, com a linhagem? Não sei. Correlacionar com imunofenotipagem, porque lá vai dizer, olha, o N0, como é que eu vou caracterizar N0 bifenotípica, indiferenciada, expressão aberrante, LLA, B e D, por lambda? Isso não existe. Então, eu tenho que trabalhar em conjunto com as duas coisas. Perfeito. E outro ponto, assim, tem uma pergunta sobre a peroxidase, sobre a relevância clínica da peroxidase nos dias atuais. Visto com a evolução... A relevância clínica é que você pode usá-la, a Ruth diz assim, a MPO, a relevância da peroxidase citoquímica é a mesma do imunofenótipo, exatamente a mesma. Se você tem uma peroxidase positiva, ela tem valor de dizer há comprometimento mielóide daquele plástico. E o valor, tanto é que, me permite eu botar aqui o slide para responder essa questão? Deixa eu achar aqui. Dá para... Vocês estão vendo aí? Dá para ver aí o slide? Dá para ver. Uhum. Hã? Sim, dá para visualizar, sim. Então, olha aqui, Se você não tem as alterações genéticas, você volta ao critério pela diferenciação. E o critério de diferenciação é esse aqui, Então, vamos lá, Para que você tenha uma minimamente diferenciada, que é a antiga N0, você tem que ser peróxido negativo. Ele vai dar CD13 positivo, CD117 positivo, é mielóide. Mas você só caracteriza como a N0 se tiver peroxidação, você não caracteriza. E essa é só por citoquímica. Aqui, Isso é a RU que diz, isso aqui é o paper, eu só printei. Quem está dizendo isso é a cartilha da RU. Nós seguimos o que está escrito aqui. Outra coisa, sem maturação, a peroxidase pode ser por imunofenótipo ou citoquímica, com igual valor aqui, E você pode usar esterase não específica também. Então, a própria RU reconhece que, seja ela citoquímica ou por imunofenótipo, você tem valor. Agora, o detalhe. Você que faz morfologia e conta 100 plastos, você pode pegar 4 positivos. E, às vezes, a reação imunológica, às vezes, ela é de difícil interpretação. Eu prefiro trabalhar com elas. E eu sempre trio com a citoquímica.
E se está ali, você está vendo que tem mais de 400 testes sem plástico positivo, há comprometimento mieloide. E isso é dito aqui. E ela tem igual valor. Imunofenotípico ou citoquímico. Enfim, vou voltar para... Tranquilo, obrigado, Raimundo. Outra questão que me ocorreu aqui durante a apresentação. As morfologias, como eu tinha falado, são de alta complexidade para diferenciação, né? Tem uma boa padronização, a identificação morfológica das estruturas. Só para responder o chat, o Sudan Black ou a Perox tem o mesmo valor. Se você fizer Sudan em leprovetilo, é redundante fazer peroxidase. É que eu prefiro trabalhar com a peroxidase, que você olha melhor a cromatina da célula. O Sudan é muito sujo. Mas é questão de opção mesmo. Mas eles têm o mesmo valor. Aqui foi uma pergunta que dá. Tranquilo. Pois não, pode continuar. Não, a questão da morfologia dos elementos celulares. Tem uma boa padronização, uniformidade de reporte dos elementos que são visualizados, dos tipos celulares que são visualizados, ou então, tem muito... Não, assim, por exemplo, não tem diferença fisiopatológica de um promonócito monoblástico. Fisiopatologicamente, eles são células de bloqueio. O que não pode é confundir o promonócito com o monócito. E aí tu descaracteriza a doença. Se tu confundir ele com o monoblástico, é insignificante para o diagnóstico. Entendeu? É porque, assim, às vezes, a diferenciação pelo citômetro, a gente faz citometria de tudo. Todos os casos nossos, nós fazemos mielograma e fenotipagem, todos eles. Entendeu? Então, e eu comecei a notar e me angustiava, dizer assim, puxa, o citômetro não está mostrando o que eu vi. Eu disse, quer saber? Todas as lâminas agora, eu vou pegar esse tubo e fazer lâmina. E aí eu fiz um trabalho de pesquisa, a gente viu as discrepâncias que são terríveis. Muita subestimação, principalmente doença de plasmócito é terrível. E alguns linfomas que leucemias não vão para o sangue subestimam. Então, é preferível pegar a lâmina enviada, faça a lâmina do tubo, faça a lâmina do sangue, olhe tudo, fenotipe e amarra tudo e dá o laudo. A gente trabalha dessa forma. E é mais tranquilo. Essa sistematização de trabalho acabou sendo a que tu percebe como a mais eficiente, digamos assim. É mais eficiente, porque, olha, se você analisar o slide do Arbe, ele diz exatamente isso, olha o pré-analítico e olha o dado clínico. Se você não tiver dado clínico, você não estratifica uma leucemia. Por exemplo, a criança tem síndrome de Down, então é uma leucemia mieloide aguda associada à síndrome de Down e acabou. O dado clínico prevaleceu sobre o resto, porque a criança é sindrômica. Então, se eu não tiver dado clínico, então, a amostra que a gente recebe tem todo o escrutínio de um questionário, vem o sangue e a medula. E a gente faz a lâmina do tubo e cora tudo, entendeu? E junta. É um exame que já é solicitado com hipótese diagnóstica bem colocada. Assim, hoje, nenhum serviço, não acredito que tenha serviço que interne um leucêmico sem fenotipar. Uhum. Agora, antes de fenotipar, é recomendável que faça o mielograma. Entendeu? Perfeito. É mais ou menos isso. Agora, eu acho perigoso você fazer uma fenotipagem às cegas sem olhar a lâmina. Sabe por quê? Porque às vezes, por exemplo, o mielócito, tu não olha a lâmina e ele tem uma fluorescência, às vezes, eu já vi laudo foi laudado com bifenotipo, que era uma promielocítica. Um monte de fluorescência equivocada, enfim. Uhum. E o promielócito não é uma célula difícil de caracterizar morfologicamente, se você tiver um pouco de experiência, olhando a peroxidase. E aí, deram alguns antigos, inconclusivos e liberaram dessa forma. Então, outra coisa, o monócito, ele tem um tropismo muito maior no sangue que na medula. Imagina que tu tem uma medula hemodiluída no tubo,
que tem muito mais monócito do que promonócito e monoblasto. Tu não olhou a morfologia da lâmina original. Tu vai diagnosticar uma LMNC e, na verdade, ela é uma M4. Então, essa prudência é importante. A gente trabalha dessa forma e o próprio Arber fala isso. Dado clínico, morfologia, fenotipo e dá o diagnóstico. Perfeito. Raimundo, vou fazer uma última pergunta aqui, pegando no que o pessoal colocou. Professor, geralmente a relação GE de um paciente normal deve variar na razão de 4:1, 4:2? Perguntam assim. Olha, é assim, varia muito com a idade. Criança varia demais. Assim, para um adulto, às vezes ela varia de 1,7 para 1 até 4,5 para 1. É mais ou menos isso. A relação GE, na verdade, é para te dar uma ideia grosseira da proporção entre essas duas linhagens. Agora, o cuidado é assim. Se você tem uma linhagem terceira, ou um tipo de célula terceira, que não é nem o G nem o E preponderante, não faz sentido fazer GE. Então, a GE ela é validada quando você tem representatividade da medula, a medula é medula, e aquelas não tem um terceiro tipo de célula envolvido que roube a proporção. Por exemplo, está cheio de blasto, não é granulócito nem eritroide. O que eu vou fazer? Dividir o nada pelo coisa nenhuma. Não faz sentido, nem matemático, nem muito menos clínico, entendeu? Agora, ela varia geralmente de 1,7 a 4,5 para 1. Mais ou menos isso. Em geral, é de 3 para 1. Agora, em criança, muda completamente. Depende da faixa etária. Aí teria que pegar uma carta de referência e colocar. No programa, a gente tem um valor de referência para a idade dos pacientes. Enfim. Tá bom. Raimundo, nós já avançamos aqui no horário também, então eu vou para a finalização da nossa atividade, né? Alguns informes finais, então. Nós vamos disponibilizar a gravação posteriormente junto ao e-mail do certificado e perguntas, creio que tenham sido respondidas, todas que foram feitas, e caso alguém tenha alguma dúvida, pode fazer contato com a Controlab por e-mail, que a gente responde posteriormente, né? E elas vão ser, as perguntas, elas serão... Olha, se alguém... Eu não tem problema, você vai passar meu e-mail pessoal para alguma dúvida, tem problema não. Tranquilo. Não, o pessoal pode fazer contato com a gente e a gente passa para o Raimundo e depois faz esse meio campo, assim, com as de perguntas e respostas, porque elas são incluídas ao final da gravação, então fica todo o material completo. Sim. Então, muitíssimo obrigado, Raimundo, obrigado à participação de todos, nós tivemos um grande público, temos tido bastante gente sempre, o que faz a gente ficar muito feliz com a realização dessas atividades. Tá bom? Nos vemos no próximo encontro online. Muito obrigado. Até a próxima. Para todos nós. Até a próxima. Abraço. Valeu.